Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Galera, dando continuidade, à matéria de história, agora o nosso foco vai ser um pouquinho Brasil. Então nós vamos sair um pouquinho do contexto mundial e o nosso foco vai ser estudar um pouquinho aqui como foi a formação do Brasil, tá? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a viagem de Cabral até a América. Nós vamos ver os primeiros anos do Brasil, que é o chamado período de pré-colonização, e hoje nós vamos ver também o período de colonização. Tá? Então o tema é esse. Para que o assunto fique mais fácil, mais interessante, eu deixei aqui, gente, separadinho um slide. Vamos lá? Então, a chegada dos portugueses no Brasil e a colonização. Gente, eu sempre gosto de falar de chegada, tá? Eu nunca uso a ideia de encontrar o Brasil, encontrar uma América, tá? Porque isso aí tem muitas controvérsias. A gente sabe que, na verdade, já haviam chegado aqui na América antes dos portugueses. Se a gente pega, por exemplo, a região da América Espanhola, em 1492, Cristóvão Colombo já havia chegado aqui nessa região da América Espanhola, ou seja, então já havia uma noção da existência de novas terras. Inclusive, em muitos documentos a gente encontra a palavra achamento e não a palavra descobrimento. Daqui a pouquinho, um pouquinho adiante, eu explico essa parte melhor. Gente, vamos falar um pouquinho da viagem, tá? Uma viagem como esta era muito cara, tá? Precisava-se de muito investimento. O objetivo dos portugueses era chegar até as Índias, tá? Procurar outras terras, mas navegar até as Índias. Os portugueses, gente, eles navegavam pelo mar Mediterrâneo, tá? Que é o mar mais antigo, mais conhecido dos europeus. É um mar assim que é de fácil navegação. Ele é muito bem desbravado. Porém, os italianos fecharam a rota de navegação pelo mar Mediterrâneo. E aí então somente os italianos conseguiam as mercadorias especiais, as chamadas especiarias, pimentas, canela, produto que vinham lá da Índia. E aí os portugueses queriam esses produtos também para revender em Portugal e eles não conseguiam navegar, não conseguiam uma rota de navegação por dentro do Mediterrâneo. E precisavam chamar outra rota de navegação. E essa outra rota de navegação seria contornar o continente africano através do Oceano Atlântico, para assim chegar nas Índias, tá bom? Era assim que eles chamavam a Índia, as Índias, né? Tá certo? E aí então, gente, para fazer isso, tinha que navegar no Atlântico. E o Atlântico era um mar totalmente desconhecido, um oceano assim que não era navegável. Muitos falavam que o Oceano Atlântico era chamado de um mar tenebroso, um mar assustador. As pessoas supersticiosas daquela época, que não estudavam ainda ciência, acreditavam que o mundo era um platô. E acreditavam que se você navegasse até o final do Oceano Atlântico, você iria entrar numa grande catarata, essa catarata levaria as pessoas até os portões do lugar mais profundo e obscuro, se é que vocês me entendem. Então, assim, poucas pessoas queriam navegar por ali. Tá? Pouquíssimas pessoas navegavam, fazendo navegações curtas, navegações de cabotagem, sempre próximo à terra. Mas nunca navegavam no além-mar, naquela parte distante, onde você não consegue mais ver a terra. Alguns poucos navegantes começaram a fazer esse processo, da Espanha e navegantes de Portugal. Eles foram os pioneiros a navegar no Oceano Atlântico. E aí então nós vamos dar destaque, gente, para a viagem que é a mais importante aqui para o Brasil, que é a viagem de Pedro Álvares Cabral. Tá? Eu deixei aqui, gente, um trechinho de uma fala, de uma frase bem famosa portuguesa. A Praia das Lágrimas, para os que vão, a terra do prazer para os que voltam. Era assim que era chamada a região do Porto do Restelo, em Lisboa, onde saíam as embarcações. No ano de 1500, gente, saíram muitas embarcações de lá. Nesse período assim, do século XV, século XVI, muitas embarcações saíam e poucas embarcações voltavam. Mas como o rei de Portugal já tinha algum certo conhecimento sobre a possibilidade de chegar até as Índias, alguma possibilidade de encontrar novas terras, o rei ele investiu fortemente na frota de Pedro Álvares Cabral. Tá? Foi uma frota grande, tá? Bem equipada. Tinha, gente, 3 caravelas, tá? Tinha a embarcação do Cabral, tinham navetas pequenas e tinha uma grande quantidade de tripulantes. Então, assim, para uma viagem de 44 dias, tá? Essa viagem demorou 44 dias. Então, uma viagem longa,
por assim, pouquíssimo conhecido, mas com muito investimento. Tinha muita gente querendo buscar novas terras, tinha muita gente querendo novos produtos. Aí eu posso destacar algumas pessoas que estavam em busca disso. O próprio rei, né? Portugal é um país pequenininho, o rei queria expandir os territórios de Portugal. A burguesia, que eram os comerciantes portugueses, eles estavam de olho nas especiarias, os produtos que vinham lá do Oriente. Então eles estavam ali naquela pegada de conseguir canela, pimenta, cravo, né, para revender lá em Portugal. E a igreja, gente, a igreja também ajudou nesse processo de navegação, porque a igreja ela queria buscar novos povos para catequizar esses povos, já que a igreja católica estava perdendo seus fiéis na Europa por causa de novas religiões como os pensamentos protestantes. Tá? Então tudo isso estava acontecendo no mundo, eles investiram fortemente e aí Cabral fez uma grande viagem pelo Oceano Atlântico. Gente, dessa viagem a gente pode destacar, né, o achamento do Brasil. Aqui eu peguei um pedacinho de um documento original, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? E nessa carta, depois eu vou colocar na íntegra para vocês. Na verdade, eu vou colocar um pedaço, que ela é muito longa, né? Vou colocar para vocês no WhatsApp para vocês estudarem um pouquinho. Tá? E aqui ele fala do momento em que ele encontra essas terras. Né? Peguei esse pedacinho que eu achei interessante. Vou ler para vocês. E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, nesse dia, às horas das vésperas, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, a terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte o capitão pôs o nome, Monte Pascoal, e a terra, Terra de Veracruz. Então, gente, o primeiro nome, o nome que o Brasil teve como batismo, foi Terra de Veracruz. Tá? O nome dado pelos portugueses. Tá? Lembrando que o Brasil já era ocupado pela população indígena, em torno de entre 1 milhão a 12 milhões de índios habitavam o território do Brasil. E os indígenas chamavam esse lugar de Pindorama. Tá? Esse era o nome indígena, e o primeiro nome português para essa terra foi Terra de Veracruz. E aqui, gente, tem uma parte interessante, né? Um relato de como foi esse primeiro contato. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisas algumas que descobrissem suas vergonhas. Então, houve um grande choque cultural. Né? Os portugueses com aquela moral cristã e os indígenas com uma filosofia de vida totalmente diferente, com uma forma de pensar a vida e a natureza totalmente diferente dos portugueses. Então a gente fala que nesse primeiro momento houve um grande choque cultural. Os portugueses, a gente, não ficaram aqui. Tá? Eles passaram 3 dias nessa terra, eles não sabiam se isso aqui era uma ilha, o que era esse lugar. Tá? Não tinham a menor ideia disso aqui. E aí então, uma embarcação voltou para Portugal para avisar o rei do achamento dessas terras, carregou consigo papagaios, carregou produtos daqui, inclusive pessoas, tá? Foram levadas, indígenas foram levados para que o rei visse o que tinha aqui, e as outras embarcações seguiram rumo à Índia. Tá? Então isso foi um acontecimento dessa viagem. Bom, e aí então assim, gente, a gente vai iniciar agora o processo de colonização. A gente viu a viagem e agora a gente tem que entender como isso foi colonizado, como que o Brasil se tornou o Brasil que nós conhecemos, né? Então a gente divide, gente, o Brasil em 2 períodos, tá? Nesse momento ainda assim, do Brasil sobre o domínio de Portugal. O período que vai de 1500 até 1530 é conhecido como período pré-colonial. Tá? Por que pré-colonial, gente? O rei ainda não sabia realmente o que fazer com essas terras. Tá? O rei ele ficou um pouco frustrado, porque o rei ele queria prata, o rei queria ouro, o rei queria metais preciosos. E aqui as expedições que foram as chamadas entradas no território brasileiro não encontraram aquilo que o rei buscava. Então o rei ficou um pouco frustrado com isso, então ele não sabia se realmente valia a pena ou não colonizar, se valia a pena ou não dominar esse território. Mas ele encontrou um produto que valia a pena. Então ele iniciou o extrativismo do pau-brasil. Tá? O pau-brasil, gente, era um produto bem valioso
na Europa. Servia-se para fazer construções, mas a maior parte desse material era para pigmentar as roupas de vermelho. Os índios cortavam em troca de bebidas, em troca de ferramentas, em troca de algumas coisas viciantes que os portugueses davam, tá? A gente não pode ser muito inocente com isso. E aí os portugueses se beneficiavam desses produtos e vendiam esses produtos lá em Portugal. Mas o rei ainda não estava contente e não sabia se realmente valia a pena investir nesse território, né? Iniciar um processo mesmo de colonização desse território. Porque assim, não tinha tantas preciosidades como os espanhóis haviam encontrado, por exemplo, Potosí, né, uma montanha de prata. Aqui no Brasil não foi encontrado isso. Então, os portugueses não sabiam se realmente valia a pena ou não catequizar esse território, né, dominar, colonizar esse território. Desculpa, gente. Diante disso, o que aconteceu? O rei demorou. Ele passou ali 30 anos pensando se fazia um processo de colonização ou não. Só que aí teve um checkmate, que eram os chamados corsários franceses. Os franceses, nessa época, eles eram ótimos, gente, ótimos mesmo, em roubar mercadorias. Então os portugueses saíam aqui do Brasil, os franceses aportavam aqui, levavam a mercadoria lá para a Europa e revendiam eles. Nessa situação, o rei não teve mais o que fazer. Ou eu invisto e colonizo esse território, ou eu vou perder esse território. Então o rei ele ficou literalmente nessa saia justa. Como não se tinha muito dinheiro, tá? Portugal é um país pequenininho, gente. Nessa época, Portugal era 30 vezes menor que o território do Brasil, conhecido já pelos portugueses nessa época. O rei não tinha dinheiro, condições de investir fortemente nesse território. Não tinha como mandar assim, tropas militares pagas e financiadas pelo governo português para o Brasil. E aí o rei teve a seguinte ideia. Em vez dele dominar o território, ele preferiu terceirizar essa dominação. E ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, né? Aquela coisa chata que eu tenho certeza que todos vocês já aprenderam em alguma parte da vida. Mas eu vou ser breve e vou tentar fazer de uma maneira mais fácil para vocês. Então, gente, aqui nós temos, nessa parte em verde do mapa, nós temos o território que representa o Brasil. E imagina um território enorme como esse, que vai, gente, desde aqui ó, da região de São Paulo, né, São Vicente aqui, até lá no Maranhão, muitas terras, né? Pessoal, era impossível, tá, o rei ter dinheiro no primeiro momento para iniciar um processo de dominação de todo esse território. E aí o rei colocou, literalmente, um mapa do Brasil numa mesa e fez alguns riscos partindo da região das praias até Tordesilhas, que era o limite do Brasil com o território espanhol. Ele recortou o Brasil em 15 faixas e ofereceu essas faixas a nobres portugueses, que eram chamados de os capitães donatários. Eles receberam essas terras, não receberam incentivos financeiros do rei, e aí, ao mesmo tempo que eles receberam essas terras, o rei deu a eles uma grande obrigação. Transformar esse lugar em um lugar pacificado, ou seja, guerrear contra os índios e dominar as terras pertencentes aos índios, iniciar um processo de catequização, levar o governo português até esse território e ocupar essas terras. Para auxiliar esses capitães, muitos capitães precisavam de homens para vir para o Brasil e ajudá-los. E aí eles trouxeram muitos degregados, que eram pessoas assim, que eram mais bem vistas lá em Portugal e foram trazidas para cá para ajudar no processo de colonização. Porque ninguém gostaria de abandonar Portugal, uma capital cultural do mundo naquela época, e vir para um lugar totalmente distante, começar tudo do zero, né? Guerrear para destruir uma população, uma cultura que já existia e fundar uma cultura portuguesa. Então, pouquíssimas pessoas tiveram coragem e vontade de fazer isso, né? Tá? E aí eles iniciaram o processo de formação das capitanias hereditárias. Gente, de todas essas capitanias, na verdade a gente pode falar que duas capitanias funcionaram, duas foram adiante. Tá? Uma é a capitania de Pernambuco e a outra é a capitania de São Vicente, pequenininha aqui, tá? São Vicente que nós conhecemos hoje mesmo, ali do lado de Santos, tá? Então, Pernambuco e São Vicente focaram suas fichas todas, gente, na produção de cana-de-açúcar, que era o ouro plantado da época, era muito valioso. Então, assim, se vendia em grande quantidade. Enquanto as outras regiões não conseguiram passar por um processo de dominação, muitos conflitos com os índios, muitos capitães donatários nem quiseram vir até o Brasil, abandonaram essas terras mesmo antes de vir para o Brasil.
Então, assim, não foi uma coisa que realmente funcionou. Isso deixou o rei Dom João muito frustrado lá em Portugal. O rei realmente acreditou que terceirizando o Brasil as coisas iam dar certo, e a gente sabe que terceirizar não dá certo, né? E aí então ele resolveu fazer do seu jeito e iniciou um processo de dominação desse território através dos capitães gerais. Mas isso fica para outra aula, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o governo geral. Beleza, gente? Pessoal, além desse material aqui, eu vou deixar para vocês também um texto de base para estudar um pouquinho sobre essa matéria. É isso aí, tenha uma boa noite, bye bye.